Olá, meus amigos, boa tarde. Estamos aqui retomando nossa rotina de publicações e de vídeos aqui no nosso canal, todos eles sempre relacionados ao tema holding familiar, planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Eu sou Gleice Alves, trabalho com planejamento patrimonial e sucessório há aproximadamente 6 anos e estou aqui inaugurando e trazendo esse canal para formarmos aqui uma grande comunidade, um grande espaço de debate sobre esse tema que está tão na moda, mas que algumas vezes está sendo tratado de forma muito rasa e superficial. Então estamos aqui para criarmos um grande canal de debate e de conhecimento sobre o tema, ok? Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Se você gostou desse conteúdo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like aqui no vídeo, coloque suas sugestões, suas dúvidas. Eu tenho recorrentemente respondido aos comentários. E em algumas situações, quando a dúvida ela tem uma recorrência ou quando ela é mais complexa, eu gravo um vídeo, como é o caso de hoje, ok? O nosso vídeo de hoje vai falar sobre questões envolvendo ITCMD e ganho de capital, né? Nós já vimos aí alguns vídeos, tem alguns vídeos aí no nosso canal. Depois, se você está chegando agora, dá uma olhadinha aí nas publicações que nós já temos, já tratamos sobre isso em outras oportunidades, né? Nós sabemos que um planejamento patrimonial executado através de holding familiar, ele tem diversas etapas que envolvem várias implicações de ordem tributária, ok? Muitas implicações, desde a fase inicial, que é a abertura da empresa, integralização de capital social, especialmente quando se trata de bens imóveis, né? Até envolvendo aí ganho de capital, ITBI, até a doação das cotas lá na frente, constituição de usufruto, que é fato gerador do ITCMD. E nesse caso aqui, eu trouxe uma dúvida, que é uma dúvida muito comum. As pessoas normalmente me perguntam muito sobre questões relacionadas exatamente ao que vai ser tratado aqui. E o que me chamou a atenção dessa dúvida, e por ser uma dúvida complexa, bem complexa, eu estou gravando um vídeo, né? Que normalmente as pessoas fazem essa relação ganho de capital e ITBI. E nesse caso, a colega, acredito eu, advogada, fez essa relação com ITCMD. Mas a dúvida é muito interessante e é interessante nós tratarmos aqui esse tema porque engloba já uma série de fases do nosso planejamento, ok? Então vamos lá, vamos entrar efetivamente no tema desse vídeo, ok? Eu vou ler aqui a dúvida da colega. Ela colocou o seguinte: doutora, eu tenho a seguinte dúvida, por exemplo, uma pessoa física integraliza um imóvel pelo valor histórico, só que no futuro essa propriedade será doada para os herdeiros. Nesse caso haverá ganho de capital, porque o Estado X, que eu creio que é o Estado que ela atua, né? O Estado X, quando vai fazer a avaliação do bem imóvel para calcular o ITCD, faz a avaliação pelo valor presente, ou seja, pelo valor de mercado. Então a Receita Federal terá posse desses valores que o Estado avaliou, correto? Certamente teremos problema com a Receita Federal. Então, vamos lá. Eu vou fragmentar essa dúvida. Vou tirar aqui o óculos para não dar o reflexo aqui do ring light. Eu vou fragmentar essa dúvida e vou tratar ponto a ponto, ok? Então, vamos lá. Ela colocou assim: tenho a seguinte dúvida. Uma pessoa física integraliza um imóvel pelo seu valor histórico. Nós já vimos aqui em outros vídeos, né, tratando especificamente do ganho de capital, que é possível fazer a integralização de capital social com bens imóveis, trazendo esse bem ou pelo seu valor histórico, pelo valor em que ele consta na declaração de imposto de renda desse sócio que está integralizando capital social, como pode ser feito pelo valor presente, né, pelo valor de mercado. Só que em fazendo pelo valor de mercado, teremos aí a possibilidade de tributação pelo ganho de capital, ok? Na pessoa física, em que a alíquota inicial é de 15% em cima da valorização. Então, no caso aqui, por exemplo, imaginemos que existe um imóvel que foi adquirido por R$250 mil e ele consta lá na declaração de imposto de renda por 250 mil, ok? Acontece que hoje, com a valorização imobiliária, esse imóvel vale hoje R$1,5 milhão. Então, nós temos hoje uma valorização da data de aquisição até a data da venda de R$1.250.000. Esse R$1.250.000 será a base de cálculo da incidência do ganho de capital
cuja alíquota inicial é de 15%. Quem é o contribuinte neste caso? A pessoa física. E por que isso? Porque nós já vimos em outros vídeos aqui que a integralização de capital social é uma operação que se equipara a uma compra e venda. Ela é uma operação onerosa. E por ser uma transmissão onerosa, no caso aqui uma transmissão onerosa de bem imóvel, que se equipara a uma compra e venda, ela também se equiparará para efeitos o quê? Tributários. E aí a gente vai ter um gap de valorização aí. No meu exemplo, um imóvel de 250 mil para 1.250.000, para 1.500.000, desculpe, teremos 1.250.000 de valorização imobiliária e aí 15% incidindo sobre essa diferença, ok? Então, e lembrando sempre, né, que a Lei 773 ela traz hipótese de redução dessa base de cálculo a depender da data de aquisição desse imóvel, tá certo? Então, é preciso olhar lá na Lei 7713, né, uma lei federal que trata sobre essa redução de base de cálculo, ok? Para efeito de ganho de capital, de acordo com, ela tem uma tabela redutiva, né, que começa da Constituição de 88 para trás, ela é retroativa, tá certo? Podendo chegar, inclusive, a 100% de isenção, né, zero de base de cálculo, e aí não incidiria ganho de capital. É interessante verificar. Porém, em regra, a regra que nós vemos no mercado é que os imóveis estejam fora dessa faixa de redução de base de cálculo para efeito de ganho de capital, e aí a gente tem muitas vezes, de fato, a incidência do tributo se o contribuinte optar por fazer essa integralização no valor presente. Então, o que é que a gente sugere? Faça pelo valor de mercado. E aí tem um detalhe que eu já vou antecipar, mas na frente eu vou fazer o arremate geral, ok? Gente, existe previsão legal para essa possibilidade, tá certo? Isso não é uma mera faculdade, é uma faculdade do contribuinte lastreada pela lei, pelo regulamento do imposto de renda, que traz essa previsão de o contribuinte poder aí integralizar bens em capital social de empresa própria pelo valor de histórico, pelo valor que consta na sua declaração de imposto de renda, ou ainda pelo valor de mercado, e aí nesse caso ele já faz a atualização imobiliária, porém em algumas situações teremos o que? Incidência do ganho de capital, ok? E aí, gente, vocês podem se perguntar, era uma dúvida que eu tinha logo quando eu comecei a trabalhar com holding, eu já vou sanar aqui. As pessoas podem pensar assim, mas, puxa, no exemplo que eu dei, por exemplo, né, a empresa, o fisco está abrindo mão aí de um imposto, por exemplo, 15% de alíquota incidindo numa base de cálculo de 1.250.000, né, lembrando do exemplo que eu acabei de dar, o imóvel foi adquirido por 250 mil, hoje ele vale 1.500.000, né, então a gente teria uma base de cálculo de 1.250.000, 15% em cima disso, né, é muito alto. Nossa, a Receita está abrindo mão, assim... Gente, é aquele velho ditado, né? Nunca foi tão pertinente no dia de hoje. Não existe almoço grátis quando se trata de Receita Federal, tá certo? Por que que está acontecendo isso? Por que que a Receita ela abre mão, muitas vezes, da incidência desse ganho de capital de 15% na pessoa física? Porque o ganho de capital na pessoa jurídica é 34%. Tá certo? É 34%. A alíquota é 34%. Ok? Então, ela abre mão de 15% porque ela sabe que futuramente poderá tributar em 34%, que é mais do que o dobro, porque o dobro de 15% ainda é 30%. E a alíquota começa em 34%. E aí você pode pensar assim, mas e se a empresa nunca vender esse imóvel? Gente, as operações comerciais, elas tendem de fato a ocorrer em algum momento. Em algum momento essa pessoa abrirá mão desse imóvel, em algum momento esse imóvel sairá de dentro da empresa por uma transmissão onerosa. É o que acontece na imensa maioria das vezes. E aí, isso será objeto de tributação em regra, né? Pelo ganho de capital. A gente já viu que no caso de empresas imobiliárias existe a possibilidade, holdings imobiliárias, de tributar como receita operacional e a tributação cai drasticamente, né? Mas a Receita faz pensa na sua sistemática de arrecadação olhando para o todo. E olhando para o todo, ela não está olhando só para a holding, ela está olhando para o universo imenso de empresas que nós temos. Então ela pensa, não, eu abro mão de 15 para tributar em 34, ok?
Então, existe uma opção legal, uma opção que é trazida pela lei, não é mera faculdade do contribuinte, ok? Então, eu fiz essa pequena parada, porque a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente. E aí, ela segue aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Tem a seguinte dúvida, por exemplo, uma pessoa física integraliza uma fazenda pelo valor histórico. Só que no futuro essa propriedade será doada para os herdeiros. Aí eu vou fazer um outro ponto. Gente, na sistemática de holding, não são os imóveis que são doados, são as cotas. Nós não temos mais doação de bens, ok? Nós não temos mais a doação da fazenda, do apartamento, da casa de praia. Isso não existe. Nós temos a doação de cotas. O imóvel, ele deixa de ser de propriedade da pessoa física, passa a ser de propriedade dessa pessoa jurídica, que é constituída para esta finalidade, ok? E aí, posteriormente, o que nós teremos é uma doação de cotas sociais, ok? E aí, dentro de uma lógica, nós temos o quê? Quem é dono da empresa é dono indiretamente dos bens que compõem essa empresa, ok? Mas o dono efetivamente dos bens é a empresa, tá certo? E aí tem um outro detalhe, né, em relação a essa questão da doação. Eu vou falar um pouco mais aqui, transcorrendo na dúvida. Então, a advogada continua, né? Nesse caso, haverá ganho de capital, porque o estado X, que é o estado que ela atua, né? Quando for fazer a avaliação do imóvel para calcular o ITCD, lembrando, não teremos doação de imóvel, ok? Não teremos doação de imóvel. Mas vamos lá. Vai fazer a avaliação pelo valor presente, ou seja, pelo valor de mercado. Então, a Receita Federal terá posse desses valores que o Estado avaliou, correto? Certamente teremos problemas com a Receita Federal. Então, gente, voltando, né? Primeiro, não haverá a doação do bem imóvel. Não é o imóvel que é transmitido aos herdeiros, ok? No caso de holding, deixando bem claro. No caso de holding. Então, aí não teremos essa transmissão, teremos uma transmissão de cotas. E tem um outro vídeo aqui no canal já tratando sobre isso, certo? Na doação de cotas, a base de cálculo é o valor patrimonial das cotas, que deve ser alcançado através de um balanço especial para esta finalidade. Então, serão levadas em consideração uma série de questões a situação contábil e financeira, fiscal dessa empresa, a saúde dessa holding, para só então avaliar as suas cotas. Não é o valor chapado lá do capital social que foi integralizado, tá certo? Haverá um balanço de apuração para fazer a avaliação dessas cotas, e é o valor das cotas que será base de cálculo desse ITCMD, ok? Então, não teremos aí essa situação de o Estado X, quando for fazer a avaliação do imóvel, já vimos que não será doado, né? Para calcular o ITCD, vai fazer a avaliação pelo valor presente, né? Não, ele não pode avaliar pelo imóvel que foi trazido para a holding, ok? Ele tem que avaliar o valor das cotas. Eu estou transmitindo cotas, é uma doação de bem móvel, no caso aqui, cotas sociais, tá certo? E aí a colega coloca, então a Receita Federal, de posse desses valores que o Estado avaliou, poderemos ter problemas em relação ao ganho de capital. Não, porque, como eu disse, é uma faculdade que é trazida ao contribuinte pela lei. Então a Receita, ela não pode depois dizer assim, não, peraí, você integralizou pelo valor histórico, mas agora eu vou querer atualizar o valor presente para poder te autuar no ganho de capital. O que pode acontecer aqui, vejam bem, e aí é importante atentar, é o seguinte: a pessoa está dizendo que o valor presente do imóvel é 800 mil, ok? O contribuinte, ele na hora que foi ajustar o imóvel ao valor presente, porque ele optou por integralizar o capital social lá atrás na holding, ok? Ao valor presente, ele disse que o imóvel valia 800 mil. E quando ele foi objeto de uma nova avaliação, ele foi avaliado por 1.500.000. Pode ser que a Receita de posse desse valor queira revisar este valor atribuído ao imóvel para efeito de integralização e, por sua vez, diferença com relação
ao ganho de capital, ok? Mas aí eu tenho uma situação que o contribuinte optou por integralizar pelo valor presente, ok? Mas se ele optou aí e declarou a menor, né? E declarou a menor. Mas se ele optou por integralizar pelo valor histórico e ele colocou o valor que constava em sua declaração de imposto de renda, sem gatilhos, né, sem artimanhas, ele de fato seguiu o que o que já constava na sua declaração de imposto de renda. Gente, não há como a Receita revisar, porque, como eu disse, neste caso há uma opção lastreada pela lei. Não é mera faculdade do contribuinte, é uma opção legal. Eu vou colocar aí, inclusive, a descrição do texto de lei, o artigo direitinho na descrição do vídeo, né, com essa análise, ok? Então, vamos lá. Então, a receita de posse desses valores, certamente teremos problemas com a receita de posse desses valores. Não teremos por causa disso, tá certo? Voltando a lembrar que eu estou analisando uma situação fria, não é um caso concreto, foi uma dúvida da colega, tá bom? E que não tem como o Estado avaliar o valor do imóvel, porque eu não estou transferindo o imóvel. Agora, eu queria trazer um adendo aqui, veja bem. Alguns estados, né, alteraram sua legislação de TCMD por conta desse burburinho e dessa busca muito grande por holdings, né? Houve uma atualização da legislação desses estados. E esses estados passaram a trazer uma regra bem interessante, gente, bem interessante. E aí eu vou trazer aqui para vocês, porque isso me aguça com inconstitucionalidade. Eu vou dizer por quê, tá certo? Vamos lá. A lei de alguns estados está dizendo assim, olha, você fez uma holding e você integralizou o capital social com imóveis, ok? E você está agora fazendo a doação das cotas. Então, eu, Estado, estou entendendo que você, na verdade, não está doando cotas. Eu estou entendendo que você está doando imóveis. Então, eu vou avaliar essa sua doação como se eu estivesse avaliando uma doação de imóveis e não de cotas sociais. Eu vou desconsiderar as cotas que estão sendo doadas, o valor patrimonial das cotas, e eu vou levar em consideração o valor dos imóveis que estão lá dentro da sua holding. E aí, fazendo isso, eu vou colocar como base de cálculo do ITCD aqui a soma do valor presente dos imóveis que estão dentro da sua holding. Então, tipo assim, olha, eu vou desconsiderar, né, essas cotas sociais e vou levar em consideração a doação específica e direta dos imóveis, tá certo? Tem estado que ainda diz assim, olha, ainda coloca um lapso temporal e diz assim, não, se você integralizou com imóveis e está doando no prazo inferior a 5 anos, a 3 anos, eu vou desconsiderar a operação em relação às cotas e eu vou considerar exclusivamente em relação aos imóveis. E aí fica a pergunta, né? Os estados podem fazer isso? Temos aí 27 legislações sobre TCMD, aí, né? Imposto de competência estadual. Os estados podem fazer isso? Não, gente, os estados, a meu ver, não podem fazer isso. A meu ver, essa regra ela é inconstitucional, tá certo? E aí, ela padece, na verdade, de ambos os vícios, né? De inconstitucionalidade, eu vou falar onde eu vejo a inconstitucionalidade, para mim, ela grita, ela salta aos olhos, tá certo? E vou falar para vocês também a ilegalidade, que aí ela lastreia esse ato ilegal, ele pode ser combatido via mandado de segurança, que é o que eu recomendo, tá certo? Para sanar essas questões. Vejam bem, a gente tem uma questão aqui que acaba resvalando na Constituição Federal sob o seguinte prisma, veja bem. O ITCMD, né, no caso aqui o ITD, porque eu estou analisando a modalidade doação, tem uma base de cálculo que é trazida pela lei, que no caso aqui é o Código Tributário Nacional. E por que isso? Porque a gente já viu algum vídeo aqui, eu não vou detalhar isso, não é o objetivo do vídeo, né? Entendo que o colega já tem uma noção sobre essa questão, né? A gente já viu que a Constituição Federal, ela descreve as espécies tributárias e delimita a competência, ok? E no caso, os entes federativos, cada um vão instituir suas leis, vão trazer suas leis específicas e instituindo o tributo, né? E instituindo, desculpe, no caso concreto, esse tributo para que possa então proceder a sua cobrança.
Entretanto, nós estamos aqui no estado que é federativo, nós temos um sistema tributário nacional que tem que ser harmônico para evitar a velha e famosa guerra fiscal e também uma possível dissolução do próprio Pacto Federativo, ok? Então, a Constituição Federal, ela trouxe lá no artigo 146, dizendo que algumas questões devem ser tratadas exclusivamente por lei complementar. E regras gerais em matéria tributária estão dentro da competência exclusiva de serem tratadas exclusivamente através de lei complementar de abrangência nacional, ok? E aí vamos lá, qual é a lei complementar de normas gerais em matéria tributária que nós temos aqui no Brasil? Eu já falei isso em alguns vídeos, se você está vendo de novo, desculpe a repetição, ok? É o nosso Código Tributário Nacional, tá certo? Dentre as matérias que são elencadas como regra geral em matéria tributária e que, portanto, tem que ser elencada através de lei complementar, nós temos o quê? Base de cálculo. Quando a gente olha lá no Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITCD, nós temos que o valor do bem que está sendo doado, do bem que está sendo transmitido. Então, se eu tenho a doação de um imóvel, eu tenho que a base de cálculo é o valor do imóvel, ok? Mas se eu estou doando um veículo, eu tenho que a base de cálculo para a doação daquele veículo é o quê? O valor de mercado do veículo. E por aí vai. Então, se eu estou dando cotas, o Estado ele não pode dizer eu vou simplesmente desconsiderar as cotas societárias que estão sendo doadas nessa holding em planejamento sucessório para tributar pelos imóveis, porque eu, Estado, entendo que você está usando disso como uma forma de mascarar a transmissão desses imóveis. Então, sem que haja processo administrativo para verificar se houve alguma fraude, alguma tentativa de burla do fisco, ele simplesmente traz através de lei uma nova regra que está alterando nesse caso o quê? A base de cálculo para a hipótese de incidência do ITCMD. E aí isso traz uma afronta, primeiro, ao Código Tributário Nacional, que está dizendo lá que a base de cálculo é o valor dos bens doados, ok? É o valor dos bens transmitidos não onerosamente, e no caso aqui, qual é o bem que está sendo transmitido numa holding? As cotas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que afronta a Constituição Federal porque a lei estadual não pode legislar sobre normas gerais em matéria tributária, dentre elas, base de cálculo. A lei instituidora do Estado, o Estado ele tem uma liberdade condicionada, digamos assim, né? Nós sabemos que o princípio da legalidade ele se aplica em matéria tributária de forma restrita. Então, se eu tenho lá a Constituição trouxe a espécie ITCMD, dizendo que é de competência dos estados, ok? E eu tenho lá uma norma geral em matéria tributária que está disciplinando lá sujeito ativo, sujeito passivo, base de cálculo, critério material, critério temporal, enfim, né? Alíquotas, que é o CTN, o Estado ele tem que instituir sua lei instituidora, no caso do ITCMD, observando estes parâmetros. Senão essa lei, além dela estar fulminada de ilegalidade, porque está afrontando o nosso CTN, que é a lei complementar que traz normas gerais em matéria tributária, está afrontando também a Constituição, porque ela não tem competência tributária para alterar aquele item específico. Ok, meus amigos? E aí, nestes casos, essa questão ainda não chegou ao Supremo, não chegou ao STJ, pelo menos eu não tenho conhecimento, e eu consumo muito material sobre holding, muito assunto sobre holding, muito conteúdo, e não vi ninguém tratando disso, mas é algo que precisa ser atacado, inclusive, em relação à constitucionalidade desses dispositivos legais. Porque eu não posso alterar uma norma geral em matéria tributária que precisa vir veiculada por uma norma nacional, né, de uma norma federal de abrangência nacional, e o que é pior, trazido por lei complementar. Aí eu tenho uma lei ordinária estadual que está alterando uma matéria que deveria vir veiculada por lei complementar nacional. Então, assim, vejo que fere a Constituição nesse sentido, né? Fere formalmente a Constituição e, do ponto de vista da legalidade, fere também o CTN, que descreve lá
especificamente a base de cálculo do ITD. Então, para os colegas que estão nesses estados, se não me engano, Pernambuco está assim, já, não tenho certeza se o estado de Goiás já está assim, mas é interessante, antes de tudo, verificar a legislação e se você for alvo, se o seu cliente for alvo de uma autuação desse tipo, minha sugestão é mandado de segurança. Tá certo? Mandado de segurança, porque você tem que trazer realmente, a lei precisa ser respeitada, né, gente? A ânsia arrecadatória do fisco não pode desconsiderar a lei e, pior ainda, desconsiderar a Constituição. Ok, meus amigos? Então, bem, que fique aí, espero que eu tenha respondido aí a dúvida da colega, estou à disposição para outras dúvidas, outros questionamentos. Gosto muito quando os colegas deixam dúvidas, porque são muito ricas, normalmente são dúvidas assim muito complexas, e que trazem realmente muito conteúdo para debate. Então, muito obrigada. A colega, eu não vou citar o nome porque não sei se ela gostaria de ser citada, mas, de fato, dúvida muito boa. Espero ter esclarecido aqui, né? E, como eu disse, aqui é um canal de debates. Então, se você gostou, se você apreciou, deixa seu like, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, né? E estamos aqui para atender a audiência, ok, meus amigos? Obrigada. Espero ter sido o mais objetiva possível, né? E até o nosso próximo vídeo.